Pessoal, tudo bom com vocês? Eu aqui novamente e hoje nós daremos início ao nosso caderno 2 e nós veremos os capítulos 1 e 2. Então, aí na sua tela você já tem a imagem do caderno 2 e nós vamos agora para o capítulo 1. No capítulo 1 nós iremos estudar os pronomes indefinidos. Então, a gente vai ver o uso de some, de any e de no. Então, observe nessa tabela o uso de cada um deles. Some, ele vai ser utilizado em frases afirmativas, ok? Então, ele vai dar a ideia de algum, de alguns, alguma e algumas. Então, ele vai servir tanto para o singular quanto para o plural. E aí, nós temos dois exemplos. There are some books on the shelf. Há alguns livros sobre a estante. Então, nós vamos usar some porque nós temos uma afirmação. No segundo exemplo, nós temos there is some money in the wallet. Há algum dinheiro dentro da carteira. Então, frase afirmativa, nós utilizamos o pronome some. E nós também vamos poder utilizar some em frases interrogativas, mas essa interrogativa onde você vai poder colocar some é somente se eu estiver pedindo ou ofertando algo. Por exemplo, quando eu digo, would you like some juice? Você gostaria de algum suco? Ou, can you give me some cheese, please? Você poderia me passar o queijo, por favor? Então, nesses dois tipos de nessas duas frases, a gente pode observar um pedido, uma oferta, né? Geralmente, quando eu estou pedindo ou quando eu estou ofertando alguma coisa, né? Oferecendo alguma coisa, eu vou utilizar os verbos modais. E o mais comum é o would e o can, ok? Então, voltando. O N nós vamos utilizar em frases negativas e frases interrogativas. Observe o exemplo. Is there any ice cream in the fridge? Há algum sorvete no freezer? No, there isn't any. Não, não há nenhum. Nessa outra frase, are there any soccer games on Saturday? No, there aren't any. Há alguns jogos no sábado? Não, não há nenhum. Então, pessoal, se você tiver uma frase interrogativa e uma frase negativa, tá? Você vai usar N. A exceção em relação às frases interrogativas é se ela estiver ofertando ou pedindo alguma coisa. Aí você deixa de usar N e passa a usar some, tá bom? E por último, nós temos o uso de no. Eu vou subir aqui a foto para você poder observar direitinho. Então, o no, ele vai ser utilizado em frases negativas. Só que essa negativa, quando você for analisar, você não vai ver, ela só vai ter sentido de negação quando eu coloco o pronome no. Ela não pode ter partícula not, ela não pode ter uma partícula de negação, porque partícula de negação você vai usar o N, tá? Então, uma frase que aparentemente expressa uma negação, aí você coloca o pronome no. Vamos ver um exemplo para a gente compreender melhor? Ó, se você tem there is time to play, então eu posso dizer que há tempo para jogar, né? Poderia colocar nesse espaço aqui que está em negrito, ó. Poderia colocar aí there is some time to play. Há algum tempo para jogar. Mas ele optou por colocar o no, então vai ter sentido de negação. There is no time to play. Não há nenhum tempo para jogar, né? Não tem tempo livre para fazer isso. E na segunda frase, there are no free day, diz month. Não há dias livres este mês. Então, as duas frases trazem essa ideia de negação, tá bom? Mas quando você for utilizar o pronome no, você jamais vai poder utilizar quando a frase for negativa, quando ela já tiver partícula de negação. Na verdade, quando eu utilizo no, ela passa a ser negativa, ok? Então, deixa eu só descer aqui a foto para a gente passar para o próximo. E no capítulo 2, a gente vai ver um conteúdo bem simples. E nós já até estudamos em outras séries, que são aqueles substantivos contáveis e os substantivos incontáveis. O que é um substantivo contável? É um substantivo que a gente consegue contar. É isso mesmo. É prático, mas é assim mesmo que funciona.
que é um exemplo de substantivo contável: livro, caderno, lápis, borracha, tá? E um substantivo incontável: água, leite, açúcar, né? Areia. Então, todos esses substantivos que eu citei são substantivos incontáveis. Por quê? Um substantivo é considerado incontável quando ele está no singular e quando eu preciso de medida para utilizar. Por exemplo, se eu digo, eu comi um chocolate, esse chocolate ele é incontável, porque eu não como o chocolate, eu como uma quantidade de chocolate. Agora, se eu disser que eu comi um bombom, aí o bombom é contável, mas o chocolate é incontável. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos e você vai compreender o que eu estou dizendo. Então, para fazer isso, nós vamos usar o must, tá? E nós vamos entender em que momento nós vamos colocar o must na frase. Então, must significa muito e muita. E ele é seguido de substantivo no singular, né? Até porque nós precisamos concordar, né? Se eu tenho muito e muita, eu tenho que concordar com o substantivo incontável que vai estar no singular, não é isso? Por exemplo, how much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Então, eu não posso dizer quanto, observem que aqui eu usei much. Much não é muito? Quanto dinheiro você tem? Então, muito dinheiro ou muitos dinheiros? Então, much, que é muito, tem que concordar com dinheiro, que também está no singular. Então, essas duas palavras elas vão estar conectadas. O much conectado com a palavra seguinte. Do mesmo jeito que o many também vai estar conectado com a palavra seguinte. Então, se você usar much, consequentemente, a palavra seguinte está no singular, tá bom? Vamos observar outro exemplo. I don't have much time. Eu não tenho muito tempo, tá? Esse tempo também é classificado como substantivo incontável, ok? Que eu não digo que eu tenho um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Então, tempo é substantivo incontável. E o many? O many significa muitos, muitas, e é seguido por um substantivo no plural. Então, ele é usado para substantivo contável. Exemplo. How many people are there in your house? Quantas pessoas há na sua casa? Observe que many, que é plural, né, significa muitos, está seguido de people, que é pessoas. Então, people não está no plural porque ele não está terminado em S, na verdade, porque ele é plural e irregular, ele tem a sua forma própria. Então, o singular é person e people é pessoas, né? Então, singular, person, people, plural. Esse people não está terminado em S, mas ele está no plural, ok? Concordando com many. E I can see many cars on the street. Eu não posso ver muitos carros na rua. Então, muitos concordando com carros. Então, uma palavra sempre vai estar em concordância com a palavra seguinte. O must concorda com a palavra que vem depois e o many também vai concordar com a palavra que vem em seguida. Lembrando, em relação aos pronomes, aos substantivos que tem plural irregular, que não vão terminar em S, mas que você precisa entender e lembrar desse substantivo, como é o caso de people, que está no plural, como é o caso de children, que também está no plural, é o caso de men, escrito com E, que está no plural. Então, esses substantivos estão no plural, mas não terminam em S, tá? Porque ele tem a forma irregular. E nós temos aqui o último, que é o a lot of. O a lot of, ele é utilizado no sentido de, é como se eu quisesse exagerar, né? Ele vai substituir o much e o many. Vamos ver os exemplos que eu coloquei aqui. A expressão pode ser usada no lugar de much e de many, nas frases afirmativas, somente em frases afirmativas. Nós temos, this beer has a lot of chocolate. Esta torta tem chocolate demais, né? Ela não tem muito, ela tem demais. Então, o a lot of é mais exagerado, ok? Mas, se você precisasse substituir o a lot of por many ou por much, qual você colocaria? É só você analisar a palavra que está na frente.
Se você tem chocolate, você tem muito chocolate ou você tem muito chocolate? Então, você tem muito. Então, eu substituo nessa primeira frase o a lot of, que tá aqui, ó, por quem? Por much, que tá aqui, ok? Então, ficaria this pear has much chocolate. Esta torta tem muito chocolate, ok? E a última frase, he has a lot of comic books. Ele tem muitos livros cômicos. Então, esse a lot of a gente poderia substituir por many, tá? Porque ele tem muitos, concordando com books, que está no plural, ok? E aqui, a gente vai compreender tudo que eu expliquei através dessa tabelinha. Então, observe aqui que eu coloquei um substantivo contável, que é gato. Se eu tenho um gato, eu posso ter 2, 3, 4, né, gatos, porque é um substantivo contável. Agora, vamos para essa outra tabela que traz alguns substantivos incontáveis. Aqui sim é importante que você faça uma observação, seria interessante você até anotar nesse momento que você está assistindo a esse vídeo. Então, aqui nós temos algumas palavras que, no primeiro momento, você pode até não concordar que ela seja um substantivo incontável, tá? Mas é só você analisar por esses ângulos que eu vou lhe dizer agora. Se você está falando de líquido, é um substantivo incontável. De grão, também é um substantivo incontável. De massa, também é um substantivo incontável. Por exemplo, pão é um substantivo incontável, porque eu não como um pão, eu como aquela quantidade de massa que eu não sei quanto é. Pode ser 1 quilo, 20 gramas e assim por diante, ok? Algumas padarias até já vendem o pão no quilo, que é assim que era para ser feito. A gente pode comprar um pão, a gente pode comprar uma quantidade lá em quilo ou em grama, seja qual for a sua necessidade de comprar naquele momento, ok? Então, analisando por essa forma que eu acabei de te explicar, pode ser que você compreenda, eu acredito que você vai compreender melhor, entender por que aquele substantivo é contável e por que ele é incontável, ok? Então, aqui nós temos uma tabela e eu coloquei alguns substantivos. Advice é um substantivo incontável, ele quer dizer conselho. Ó, todos os substantivos incontáveis vão estar no singular, tá bom? Conselho, coffee, café, homework, dever de casa. Dever de casa é incontável, por quê, professora? Eu tenho um dever de casa para fazer, eu tenho 2, eu tenho 3. Não, você tem vários deveres, né? Mas o próprio nome dever de casa está no singular, então ele não pode concordar, ele não pode ser classificado como um substantivo contável, tá bom? Porque eu não posso dizer how many homework, quantos dever de casa você tem, quantos deveres, tinha que estar no plural, mas como ele é uma palavra que está no singular, ele tem que ser classificado como substantivo incontável. E aí nós temos money, que é dinheiro, também incontável, salt, soap, que é sopa, beer, que é cerveja, todos os líquidos são substantivos incontáveis. Flour, que é farinha, e ice, que é gelo, mustard, que é mostarda, sand, que é areia, tear, que é chá, bread, pão, que já expliquei, furnitura, móvel, informação, paper, que é papel, soap, que é sabonete, tanto faz, se ele for líquido, ele é incontável, se ele for de barra, né, ele também é incontável, porque lá tem a quantidade de gramazinha que tem naquele sabonete. Water, que é água, também é um substantivo incontável. Que mais? Butter, que é manteiga. Gold, que é ouro. Milk, leite. Rice, arroz. Soda, refrigerante. E wine, vinho. Então, todos esses substantivos que estão aqui
são substantivos incontáveis. Existem outros, tá bom? Eu listei esses aqui que são os mais importantes, que estão aí no capítulo 2, ok? Então, pessoal, assim nós finalizamos a nossa aula de hoje e eu espero você mais tarde na plataforma Plural para a gente tirar as possíveis dúvidas e realizar algumas atividades referentes a esses dois conteúdos que nós acabamos de estudar, ok? Um abraço e fiquem bem.